Oi, meus encantos, bom dia! Vou começar mandando beijinho, tá bom? Vou mandar beijinho hoje para a região norte. O beijinho vai para Rosângela Almeida, Manaus. Vai para Márcio Juliano, Ananás. E para Sol Maria, lá do Rio Branco, no Acre. A Cristina Barcelos me mandou, numa das minhas postagens, uma pergunta, né? Ela perguntava para mim como que eu explicaria o fato das pessoas votarem em um homem que foi condenado por roubo. Nitidamente, a Cristina é uma bolsominion. A gente vê pelo tipo de pergunta. Aí eu perguntei para ela assim, se ela queria que eu respondesse para ela no na minha postagem, se ela queria que eu respondesse para ela no Messenger, no privado, ou se ela queria que eu respondesse para ela em vídeo. Mas ela não respondeu a minha pergunta. Então eu fiquei pensando esses dias, todos os dias eu entrava para ver se ela tinha respondido, sabe? Como eu vi que ela não respondia, eu baixou em mim o lado professor. Eu falei, gente, tem tanta gente que fala besteira porque não sabe o que está falando, né? Eu acho que eu vou dar uma aulinha básica de política e o que eu falaria para um aluno adolescente, né? Na linguagem adolescente, para ver se o povo entende, né? Porque é tão absurdo o que a gente ouve de adultos falando em política, em comunismo, é tão absurdo o que a gente escuta que a gente começa a perceber que existe a necessidade de conversar com esse povo como a gente conversa com criança, com adolescente, sabe? Para ver se eles entendem, porque deve ser que essa desinformação, essa ignorância, gente, ignorante é aquele que ignora, tá? Essa ignorância, ela foi instaurada lá na adolescência, né? Elas escutavam pai e mãe falar e não entendiam o que estava sendo dito e cresceram com aquilo que elas acharam que era, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Bom, então eu vou falar como eu falaria com um adolescente, tá bom? Me acompanhe. A primeira pergunta da Cristina foi: por que as pessoas votam em um homem que foi condenado por roubo? Cristina, eu não conheço ninguém que votou em um homem que foi condenado por roubo. Portanto, eu não posso te dar essa resposta. Eu acho que você votar em alguém que foi condenado por roubo não é nada saudável, né? Até intelectualmente, né? Agora, é preciso que você entenda e que você saiba a diferença entre condenado, acusado, processado, né? E o descondenado também entra aqui na jogada. Porque quando todo mundo tem direito à defesa, sabe? O pior dos bandidos tem direito à defesa. Isso está na Constituição, não é a gente que está falando, não. Está escrito lá no papel do nosso país, tá? Na Constituição do nosso país. Agora, até que você prove que a pessoa é culpada, todo mundo é inocente. Também está escrito lá, é lei, tá? Não sou eu que estou falando, não. Então, a pessoa que eu acho que você está se referindo seria o Lula, né? Ele foi investigado, ele foi julgado e ele foi condenado. Só que depois ele foi descondenado. Quando que você é descondenado?
Quando o prefixo que a gente coloca na frente da palavra, sabe? Condenado, descondenado, quer dizer, anulou-se a condenação, entendeu? Significa desesperado é quem não tem esperança. Descondenado é quem não tem condenação. Entendeu? Desrespeitado é quem não tem respeito. Entendeu? Então, como Lula foi descondenado, eu não conheço ninguém que tenha votado em alguém que foi condenado. Agora, por que ele foi descondenado? Por quê? Porque não houve lisura na condenação. As provas, o desenrolar do processo não foi coerente, não foi condizente, não foi pertinente. Ah, você não vai entender essa palavra, né? As provas, desculpa, é que às vezes a gente fala, sabe, de acordo com o nível de instrução, mas as provas referentes a essa condenação estavam manipuladas. Manipuladas também não entende? Peraí, então. Estavam forjadas. Não, forjadas também não vai entender, peraí. Estavam. Foram mexidas, sabe? Alguém chegou lá e mexeu, fez uma falcatrua, fez uma sacanagem, para poder condenar. Entendeu? Agora ficou claro, né? Ótimo. Respondido a primeira pergunta. Segunda pergunta: se o tal socialismo, comunismo, esquerdismo é tão bom, por que os nossos vizinhos estão na maior pobreza? Bom, se você coloca tal socialismo, quando você coloca tal, significa que você não tem conhecimento do que seja, né? Porque se você tivesse, você não colocaria o tal, né? Então, eu fiz aqui até um estudozinho para eu dar para você essa aulinha, sabe? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que saber o que é socialismo. Socialismo é uma filosofia política. Você sabe o que é filosofia? Filosofia é o ato de pensar, de analisar, de ponderar, de procurar entender, de questionar. Então, quando você está filosofando, significa que você está pensando a respeito de alguma coisa. O que a filosofia socialista, o socialismo enquanto uma filosofia política, o que ele faz, né? Bom, ela estuda questões a respeito da convivência do ser humano com o poder. Então, a filosofia socialista, ela estuda como fazer com que o cidadão conviva bem com quem está no poder. E para isso, minha querida, é preciso que a gente tenha noção de justiça. O que é justiça para a gente? Sabe? O que é governo? O que é liberdade? O que é pluralismo? O que é natureza de Estado? Você sabe tudo o que é isso? Se você não sabe, dá um Google. Mas se você quer que eu explique um por um, eu vou fazer outros vídeos para você tranquilamente. Faço, te ajudo sim, eu sou professora, meu bem. Agora, a política socialista, o que ela tem? Ela tem uma orientação internacional e nacional. O que é isso? Orientação internacional. É uma forma de você se dar bem internacionalmente e também se dar bem nacionalmente. Ou seja, você não ver o seu país como, eu não preciso da Europa, eu não preciso de ninguém. A Amazônia é só minha, está no meu país, é minha, ninguém precisa da Amazônia, não sei o quê. Não, a socialista é o social, entendeu?
o social. Nós não vivemos fora do planeta Terra, meu bem. Nós vivemos no planeta Terra. Nós precisamos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da China, da Venezuela, da Alemanha, da Argentina, do Japão. E eles precisam da gente. Estamos todos dentro, no mesmo globo terrestre. Nós estamos todos aqui. Fazemos parte. Nós somos terráqueos, querida. Terráqueos é quem nasce na Terra, no planeta Terra. Entrou? Tá. Agora, existe dentro do socialismo a social-democracia. O que é a social-democracia? Bom, você sabe o que é democracia? Se não sabe, dá um Google. Mas se quiser que eu explique para você o que é democracia, tem que ser outro vídeo, porque é uma aula e tanto. Aliás, adoro falar sobre democracia. A social-democracia, que é o presidente Lula, ele não é comunista. O PT não é comunismo. O PT é social-democracia. Entendeu? Lula não é comunista, é social-democrata. Entendeu? Tá, continuando. O que o social-democrata faz? Ele se opõe ao capitalismo. É o oposto, sabe? Não tem uma moeda? Você põe de um lado é o social-democrata, do outro lado é o capitalista. Até que você conseguiu entender? Tá. Então vamos lá, virando a página. Afinal de contas, o que é comunismo? Você sabe o que é comunismo? Não sabe, né? Você acha que vão entrar na sua casa e tomar tudo que você tem, né? É? Foi isso que falaram para você? Eu imagino que foi isso que falaram para você. Então, o comunismo, ele surgiu com dois caras, sabe? O Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles eram socialistas, mas uns socialistas mais radicais. Eles fizeram uma revolução. Eles incentivavam a revolução. O proletariado com o capitalista. Ah, não sabe o que é proletariado? É o pobre contra o rico. Entendeu agora, né? Isso. Então, o que eles queriam? Eles queriam que tivesse uma sociedade sem classes, que não dividisse a sociedade por classes, entendeu? Então, o que é uma sociedade sem classe? Nada de miserável, nada de pobre, nada de rico, nada de milionário. É povo da nação. Todo mundo igual. Assim que ele queria. O Karl Marx, por exemplo, que foi o que falou mais entre os dois, é o mais conhecido, né? Todo mundo fala para ele. Ele dizia que a única coisa que o proletariado perde quando ele entra numa revolução, a única coisa que ele pode perder, que ele tem a perder, é a sua própria condição de encarcerado. Isso que ele falava. O comunismo não é partido político, é uma filosofia, entendeu? Você pode ser comunista, pensar dessa forma, estando em partidos diferentes. Entendeu? Tá. Esquerdismo. O que é esquerdismo? É outra coisa que você colocou na sua pergunta. Você sabe o que é esquerdismo? Para te falar de esquerdismo, eu tenho que dizer para você que direita e esquerda aconteceu lá na Revolução Francesa. Fizeram um parlamento lá na França. E aí quem queria mudança foi sentando do lado esquerdo de quem estava na direção. Quem não queria mudança foi sentando do lado direito. Porque a gente costuma ficar perto
de quem pensa igual a gente, entendeu? Então as pessoas se juntaram. Qual que era a diferença? Quem queria mudança sentou do lado esquerdo. Quem não queria mudança sentou do lado direito. E aí formou-se a esquerda e a direita. Agora, o que aconteceu nisso? A esquerda tem uma visão progressista. A esquerda quer o progresso. A esquerda quer mudanças. Tá? Essas mudanças para a esquerda, ela visualiza o coletivismo. Olha o social aí. O coletivo, o bem tem que ser para todos. Ela valoriza a igualdade, todo mundo tem direito, tipo SUS. Tanto o pobre quanto o rico tem direito ao SUS. Tem direito à saúde. Entendeu? E na esquerda, o Estado intervém. Tipo assim, você tem que fazer, né? Tá, você não está fazendo direito, o Estado vai lá e fala, você tem que fazer direito. Tem que fazer certinho. Não pode ser assim. O povo está sendo prejudicado. Então, o Estado vai lá e tem a intervenção. Intervenção é quando você vai lá. Você está ensinando. Não tem quando a gente ensina a criança, a neta da gente, a bater bolo? E ela começa a bater o bolo. E aí você vê que ela está batendo assim e assim, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, principalmente clara em neve. Aí a avó chega, que nem eu assim, chega e fala: não se bate clara em neve para a direita e para a esquerda, senão vai aguar. É só para um lado. Se você começar a bater para a direita, é só para a direita. Se você começar a bater para a esquerda, é só para a esquerda. Até a batedeira de bolo faz assim, né? Isso é intervir. Você vai lá e intervém. Você mostra o que é que tem que ser feito e como tem que ser feito. E aí o que acontece? A direita, já ao contrário da esquerda, enquanto a esquerda quer o coletivismo, a direita quer o individualismo. É o pessoal, o indivíduo, não é o coletivo. Enquanto a esquerda quer a igualdade de direitos, a direita quer a liberdade. O que é a liberdade? É andar e onde você quer? Não, liberdade é você ter condições de fazer o que você quer. Então, seu dinheiro é seu, você faz com seu dinheiro aquilo que você quer fazer. Entendeu? O dinheiro é seu, não é do Estado. Você faz aquilo que você quiser fazer com seu dinheiro. Já a esquerda, não. A esquerda acha que você tem que pagar um imposto, porque esse imposto vai ajudar no coletivo de quem não tem para fazer. Não é que vai tirar o seu dinheiro, mas acontece que tem um monte de gente de direita que cobra imposto também, gente, entendeu? E depois fala que não cobra, porque fala que isso é coisa de esquerda. Mas adora um impostozinho. Outra coisa, lá no conservadorismo, o Estado não intervém muito, por isso que tem tanta privatização. Sabe? Ah, não, é empresa privada, não é. Nós não temos nada a ver com isso. Vamos privatizar a saúde? Vamos. Aí privatiza a saúde. Acaba com o SUS. Aí privatiza a saúde. Você vai lá, tem dinheiro para pagar? Não? Então morre aí. Ninguém pode falar nada. O Estado, não, mas acontece que eu não vou falar nada, não, porque o hospital é particular, não tem SUS. Entendeu? Ou não? Agora, falar uma coisa para vocês. A esquerda tem o social-democrata, tem o social e tem o comum. Ou seja, tem
A social-democracia, que é a democracia pela sociedade. Tem o socialismo, que é um pouquinho mais radical, e tem o comunismo, que é a filosofia comunista, que é a mais radical de todas, tá? Lula é social-democrata, meu bem. Entendeu? Já a direita tem o liberalismo, que é libera geral, né? Tem o capitalismo, que é quem paga manda, quem tem juízo obedece. E tem o fascismo, que é eu quero que seja assim e tem que ser assim, ponto. Bolsonaro. Entendeu? Bom, agora eu já posso responder a sua pergunta. Se esse tal socialismo, comunismo, esquerdismo é tão bom, por que os vizinhos estão na maior pobreza? Que vizinhos? A gente só tem Cuba aqui como comunista. A Argentina não é comunista. Venezuela não é comunista. São partidos socialistas. Por exemplo, a Venezuela é socialismo. A Argentina é social-democracia. Então, não existe esse negócio de comunismo, entendeu? Só tem Cuba aqui. No resto do mundo tem China, tem... Ah, eu escrevi aqui, peraí, deixa eu ver o que eu coloquei. Aqui, ó, tem China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, que são dos outros. Minha querida Cristina Barcelos, consegui responder para você, meu bem? Nossa, o vídeo ficou longo, né? É, eu sei. Eu vou ter que postá-lo somente no YouTube e indicar para vocês, porque as outras plataformas eu acho que não vão comportar. Beijinho.